Então, alá, queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam todo mundo muito bem, né? Eu selecionei duas histórias para contar, mas vai depender do tempo, se a segunda vai dar tempo de contar. Vou iniciar com um vídeo, vou compartilhar minha tela, com um vídeo que eu acho muito bonito, muito inspirador, que já nos leva a sentir o que é o ensino, né? Porque são histórias inspiradoras de ensino, no sentido de que nossa vida deve ser um exemplo de ensino, como a gente trata os outros. Vou compartilhar a tela. Vou abrir aqui a minha tela para todo mundo ver grande. Alguns de vocês já podem conhecer essa história, mas é sempre bom a gente rever, porque é muito bonito. É lindo, é.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Toda vez que eu vejo, eu me emociono. Incrível, Anísio. Exatamente, né? Muito lindo. Para a gente já entrar no clima, né? Muito é assim, nas pequenas coisas diárias, né? Que a gente faz com a pureza de coração, de intenção, sem desejar nada em troca. E a gente vai receber apenas o amor e a felicidade, que já é o bastante. Então, vou compartilhar agora minha tela de novo, que eu vou iniciar a história, uma história que eu selecionei, que é do mestre Abdu'l-Bahá com um pastor cristão. Só um momentinho.
Isso. Vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aqui. Agora a gente vai ter que aumentar. Como é que eu faço para aumentar isso? Eu não sei por que ele foi abrir assim. Tá bom. Como é que fecha isso? Não sei, vai ser... Vamos aprendendo juntos. Então, selecionei essa história. Primeiramente, Abdu'l-Bahá é o nosso exemplo perfeito, né? E a gente deve sempre, ao agir, pensar como será que Abdu'l-Bahá agiria nessa situação? O que ele faria? O que ele falaria para essa pessoa? Porque ele é nosso exemplo. Então, Abdu'l-Bahá, ele era muito humilde. Ele nunca deixava as pessoas sentirem que ele era melhor ou superior aos outros. Ele era sempre modesto, amoroso e atencioso para com a opinião de outras pessoas. Porque ele via a face de seu Pai Celestial em cada face. Olha que bonito. Se você enxergar Deus em cada face, você vai tratar todo mundo bem, né? E a história de hoje é de um encontro com um pastor cristão, com Abdu'l-Bahá. Esse pastor cristão, ele estava escrevendo um artigo e ele queria algumas informações de Abdu'l-Bahá para escrever esse artigo. Só que ele não estava muito interessado nem nas respostas de Abdu'l-Bahá e nem em Abdu'l-Bahá como ele era. Ele estava lá mesmo só para cumprir tabela e ter que fazer esse artigo. E o pastor falava sem parar. E tinha algumas pessoas em torno de Abdu'l-Bahá e eles já estavam ficando assim. Ai, por que Abdu'l-Bahá não interrompe esse pastor? Abdu'l-Bahá está vendo que ele não tem interesse no que Abdu'l-Bahá está dizendo. Mas o pastor continuava falando sem parar e Abdu'l-Bahá parecia que estava prestando atenção mais no entrevistador do que na própria entrevista. Ele estava analisando o que o entrevistador estava perguntando. E as perguntas eram muito curtas. Assim, Abdu'l-Bahá respondia com sim ou com não. Não tinha margem para falar outras coisas. Abdu'l-Bahá não tinha espaço. Finalmente, o pastor fez uma pausa. E aí, Abdu'l-Bahá falou sobre sua santidade Cristo. E o ouvido desse pastor cristão começou a absorver aquelas palavras. E ele foi se tornando humilde diante das palavras de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá falou que ele, este pastor, era um servo escolhido por Deus. E o quão bom era esse papel que ele estava desempenhando, né? E falou também da vinda de Bahá'u'lláh para esta época. E então as palavras foram adoçando o coração e quando menos se espera, o pastor estava já completamente extasiado e só escutando, absorvendo. Ele ficou mudo. E quando estavam saindo, Abdu'l-Bahá dirigiu a porta, Abdu'l-Bahá olhou, olha só, um porta-guarda-chuva com um monte de rosas grandes. Tá aqui para ilustrar. Com um monte de rosas. E Abdu'l-Bahá pegou o maço de rosas e entregou para o pastor cristão. E começou a rir, porque era tão grande e estava num lugar que não era para ficar, né? Estava num porta-guarda-chuva e não num vaso, que Abdu'l-Bahá começou a rir, achou muita graça e deu todas para o pastor. O pastor ficou muito feliz. Então, e ele não esperava, ele ficou muito surpreso por receber essas rosas. E agradeceu muito. E então, essa foi a forma de demonstrar como Abdu'l-Bahá ensinava o amor de Deus.
Ele em nenhum momento interrompeu o entrevistador, ele em nenhum momento se mostrou desinteressado. Ele tratou muito bem, transformou o ambiente, né? Transformou esse pastor, a vida dele, com uma simples ação, mas profunda, né? Então, essa é a primeira história. Aí, eu selecionei uns textos também para mostrar também como Abdu'l-Bahá agiu em duas outras situações. Vou compartilhar. E vou pedir para uma pessoa me ajudar na leitura. Aqui, vou abrir, pronto. Este primeiro relato é da própria May Boyles. Aqui. Ela foi uma das primeiras peregrinas ocidentais a visitar a Terra Santa. E ela serviu a fé de Bahá'u'lláh por mais de 40 décadas. Ela era a mãe de Ruhi Hanum, que casou, Ruhi Hanum, como todos sabem, casou com o guardião da fé Bahá'í, Shoghi Effendi. Então, ela era a sogra do guardião Shoghi Effendi. Por favor, deixa eu selecionar aqui quem gostaria de ler. Angélica Salvador, tá aí? Sim. Você poderia ler, por favor? Abdu'l-Bahá disse aos peregrinos que no domingo pela manhã os encontraria no Monte Carmelo, sob a sombra das árvores onde Bahá'u'lláh sentara e descansara. Mas May Boyles caiu enferma. O mestre foi visitá-la naquele domingo. Tomou seu pulso e disse: não haverá nenhuma reunião no Monte Carmelo hoje. Não poderíamos ir e deixar uma das amadas de Deus só e enferma. Nenhum de nós estaria feliz, a menos que todos os amados estivessem felizes. Ficaram surpresos que algo tão importante como essa reunião em tão sagrado lugar fosse cancelado porque uma pessoa estava enferma e não podia ir. Parecia inacreditável. Era tão contrário a todos os hábitos comuns de pensamento e ação, tão diferente do mundo no qual os eventos cotidianos e circunstâncias materiais têm supremacia e importância, que causou um genuíno choque de surpresa em nós. E naquele choque, as fundações da velha ordem começaram a cambalear e cair. As palavras do mestre haviam aberto de par em par as portas do reino de Deus e haviam nos dado uma visão daquele mundo infinito cuja única lei é o amor. Esta foi apenas uma das muitas vezes que vimos Abdu'l-Bahá colocar acima de qualquer outra consideração o amor e a amabilidade, a simpatia e a compaixão que se... Você pode explicar um pouquinho? Que se deve a toda a alma, né? Vocês estão vendo? Isso. Isso. Muito obrigada, Angélica. Ok, que se deve a toda a alma. Não, agora a próxima página é outro relato, outro trecho que eu selecionei. E eu selecionei, olha, eu não conhecia esse relato. Eu selecionei desse livro aqui, ó. Hassan Baliuz e Abdu'l-Bahá. Então, isso é um trecho de como Abdu'l-Bahá agia. Eu não conhecia essa história e achei muito interessante que ele cancelou um evento muito importante porque a serva estava enferma. E se ela estava enferma, não podiam estar felizes, né? Ele não conseguiria ter a reunião sabendo que ela estava enferma e incapacitada de estar presente naquela reunião.
Muito bom. E agora o segundo é maravilhoso. O segundo, eu vou situar vocês. Esse relato aqui é de uma peregrinação que estava terminando, essa peregrinação mesmo, dos primeiros do Ocidente para visitarem lá a Terra Santa. E eles estavam muito tristes que a peregrinação tinha sido curta e estava terminando. Claro, eles gostariam de permanecer mais naquele local sagrado, ainda com as figuras, né, com as figuras sagradas. 1898, minha mãe está ajudando. 1898. Então, aqui está a resposta de Abdu'l-Bahá se dirigindo aos peregrinos que estavam muito tristes em ter que partir da Terra Santa. Quem gostaria de me ajudar a ler? Regina. Tá no mudo o microfone. Pode subir a tela um pouquinho, porque começa, é na hora da partida, né? E agora proponho, começa, eu não sei como é que vocês estão aí. Tá certo. E agora proponho um mandamento que será um convênio entre vocês e eu, que tenha fé, que vossa fé seja firme como uma rocha, que nenhuma tempestade possa mover, que nada possa perturbar, e que se preserve constante através de todas as coisas, até o fim. Mesmo que ouçam que vosso Senhor foi crucificado, não se abalem em vossa fé, porque eu sempre estou com vocês, vivo ou morto. Estou com vocês até o fim. Quanto mais fé tiverem, tanto mais serão vossos poderes e bênçãos. Este é o padrão. Este é o padrão. Este é o padrão. Continua? Não. Agora, muito obrigada, Regina. Agora, Maria Cristina. Microfone, por favor. Sim, senhora. E na hora da partida lhes disse: a separação é somente dos nossos corpos. Em espírito estamos unidos. Vocês são as luzes que se difundiram. Vocês são as ondas daquele mar que se expandirá e inundará o mundo. Dou-lhes outro mandamento, que é: amem uns aos outros exatamente como eu amo vocês. Olhem uns aos outros com o olhar da perfeição. Olhem para mim, sigam-me. Sejam como eu sou. Não pensem em vocês ou vossas vidas. Quando comem ou dormem, se estão confortáveis, se saudáveis ou enfermos, se com os amigos ou inimigos se recebem louvor ou reprovação. Olhe para mim e seja como eu sou. Devem morrer para o mundo e para vocês mesmos. Assim nascerão de novo e entrarão no reino do céu. Contemple a vela, como derrama sua vida, gota a gota, para oferecer sua chama de luz. Que lindo. Muito obrigada. Que lindo, né? Nosso exemplo perfeito que nós devemos seguir. Mãe, você gostaria de contribuir com algum comentário? Não, tô achando tudo tão maravilhoso, tá transcorrendo tão bem, né? Vocês não acham que minha filhinha tá indo bem? Verdade. Eu só quero mandar um beijo e um abraço para todo mundo, porque eu amo vocês. Não era para ser essa contribuição, não. Ai. Não falei para você falar nada disso. Pois vão achar que eu tô te comprando aqui. Não. Então, a segunda história, a gente tem 10 minutos. Ana Paula, será que dá tempo de eu começar? Então tá. Então, a segunda história é uma das histórias que eu mais amo, que eu acho mais bonita, das 1000 histórias bonitas, né? Mais de 1000 que tem na nossa fé. E essa história é conhecida, sim, mas é sempre bom relembrar, porque eu adoro as histórias que são conhecidas, mas que a gente relembra, porque é bom a gente estar sempre relembrando. Essa história é a história de Vahid.
Quem sabe o que significa Vahid? Quem sabe? Vahid foi um título dado pelo Babi que significa o grande. É o nome dele de quando ele nasceu. Esse era o nome dele, Seyyed Yahya. Mas o Babi deu esse título, Vahid, que é o grande e incomparável. E agora a gente vai descobrir por que o Babi, o amado Babi, deu esse título, o grande e o incomparável. Olha que título mais lindo. É o seguinte, vamos todo mundo ir lá para a Pérsia. Todo mundo mentaliza a Pérsia, atual Irã. E lá tinha um chá, que era um rei, o rei da região, todo-poderoso. E a fama do Babi já tinha chegado aos ouvidos desse rei. Esse rei já tinha escutado que o Babi tinha se levantado como prometido. Que o Babi era o escolhido por Deus para levar uma fé, que milhares de pessoas estavam se jogando aos pés dele para servi-lo, para seguir os seus passos. E o rei achou isso muito intrigante. Nossa, como assim um jovem de Shiraz está levantando essa multidão ao redor dele? Eu preciso averiguar melhor se o que ele está dizendo é verdade ou não. Então, para isso, já que ele era muito atarefado, ele tinha 1000 coisas para resolver lá na realeza dele, ele convidou o Seyyed Yahya Darabi, este jovem que recebeu o título de Vahid. Ele chamou este jovem. Por que chamou ele? É o seguinte, este jovem era muito erudito, extremamente erudito e culto, principalmente na religião islã. Ele sabia, para vocês terem uma ideia, mais de 30.000 tradições na memória. Tradições islâmicas na memória. 30.000. Ele era um estudioso, assim, ele só vivia disso, só respirava disso. O que é sagrado, e estudava isso. Então, o rei chamou ele. E além dele ser muito erudito, muito culto, ele era uma pessoa muito íntegra e leal. E tinha uma conduta louvável e digna. Olha só. Ele era maravilhoso. Ele unia os dois mundos. Ele era tanto espiritualizado quanto no lado material, de saber o conhecimento do mundo, né? Teórico, ser estudioso, tanto da lei espiritual quanto da lei física e material. Então o rei falou: meu querido Seyyed Yahya, por favor, eu gostaria de te dar uma tarefa. Por favor, viaje até a cidade de Shiraz e se encontre com um jovem chamado Seyyed Ali Muhammad, que é o Babi. Se encontre com esta pessoa e eu quero que você faça uma sabatina com ele. Ou seja, vá com todas as suas perguntas, as mais difíceis das tradições, das religiões do Islã, tudo de tradição difícil, mais enigmática, e investigue esta nova fé que ele está dizendo seu portador. Vá investigar se é verdade ou não o que ele fala. O Seyyed Yahya Vahid ficou muito feliz, porque ele já queria se encontrar com o Babi antes, porque ele já era um douto, né? Ele já tinha conhecimento de que o Babi estava crescendo, espalhando, ele já tinha esse conhecimento. E ele queria muito estar na presença do Babi. Ele não foi nenhum sacrifício ele ir até lá, não, a pedido do rei. Então ele logo, rapidinho, fez a mala dele e foi, né, mãe? Rapidinho ele foi. Minha mãe tá falando detalhe, que ele não era tão jovem, ele tinha uns 40 anos. É jovem ainda. E daí, ele chegando lá, ele se encontrou com o Babi. E, gente, ele teve no total de 3 entrevistas.
Na primeira entrevista, ele foi com todas as perguntas, mas antes de chegar com todas as perguntas, ele encontrou com um amigo, e esse amigo já conhecia o Babi, e ele deu um conselho para ele. Olha, o conselho que eu te dou é o seguinte: não seja descortês com este jovem, porque senão você vai se arrepender amargamente. Então, o Vahid, ele na primeiro encontro que encontrou com o Babi, ele foi muito cortês. Ele não queria se arrepender de nada, mesmo que não conhecesse o Babi, ele foi muito educado com o Babi, foi muito cortês. E fez um monte de pergunta para o Babi, um monte. Foi bombardeando com pergunta e o Babi foi respondendo, uma a uma respondendo. Assim. Aí o Vahid já foi ficando, nossa, ele tem conhecimento. Ele já foi vendo, esse jovem tem conhecimento. Ele sabe do que está falando. É verdade. Mas mesmo assim eu ainda não estou convencido. Então, ele quis um segundo encontro. No segundo encontro, ele tinha já umas outras perguntas difíceis, mirabolantes na cabeça dele. Só que quando ele entrou na presença do Babi, assim que ele entrou na sala para o segundo encontro, que aconteceu, a memória dele ficou branca. Ele não lembrava mais de nada, Cristina. Não lembrava mais de nada. Ele ficou simplesmente, nossa, tudo sumiu da minha cabeça. O que eu vou perguntar? Mas o Babi, a gente sabe, né? Tinha poderes místicos, espirituais. Ele sem nem sequer o Vahid notar, saber direito o que ele ia fazer de pergunta, o Babi foi certeiro no assunto que o Vahid queria que fosse tratado. Antes desse apagão da memória. Estava na linha de raciocínio do que ele queria que fosse tratado. Então, quando o Babi abriu a boca, ele ficou assim, nossa, mesmo com esse apagão aqui na minha memória, o Babi está respondendo tudo que eu acho que ele deveria responder. Tipo, as perguntas que eu acho que ele deveria responder. Tá. Mas aí, ele já foi ficando meio trêmulo nesse segundo encontro. As pernas dele foram cambaleando um pouco, porque ele sentia um poder muito forte. Muito forte. Mas, mesmo assim, ele não se sentiu totalmente convencido de voltar ao rei e dizer o veredito dele do que ele achava do Babi. Então, ele solicitou o terceiro encontro. Lembrando que Vahid era muito erudito. Não era qualquer coisa. Claro que não, a gente nunca vai comparar o Babi com qualquer pessoa falando, né? Mas daí ele insistiu, sabe? Quando as pessoas são muito, assim, a cabeça no estudo, quer ver o branco com o preto, quer ver, tava muito a cabeça dele que o Babi tinha que responder muitas coisas para ele achar que era verdadeiro, que ele era o prometido. Nesse terceiro encontro, Angélica, ele chegou lá, mas antes ele fez um plano na cabeça dele. Ele fez assim: eu não vou contar o que eu quero que o Babi me responda. Não vou dizer a ele. Se ele for o prometido, ele vai ler isso na minha cabeça e vai me responder exatamente. Olha só, Angélica. Olha o plano dele, do Vahid. Aí, quando ele chegou, o Babi fez a seguinte pergunta para ele: me fale o que você tem, o anseio de seu coração, que eu vou te atender. Aí o Vahid não falou, porque o plano dele era não falar o que ele queria, né? Não falou. Ele ficou bem caladinho. Aí o Babi foi e falou: se eu te revelar a Sura de Al-Kauthar, você vai crer que o que flui de mim é o verbo divino? E era justamente o que ele queria que respondesse. Na cabeça dele, para o Babi ser o prometido, ele tinha que falar sobre isso. A Sura de Al-Kauthar, que é um capítulo do Alcorão. Aí ele ficou... Angélica, Cristina, Regina, Vanessa, Ana Paula, Odete, Thelma, Verônica, Anderson. Ele, nesse terceiro encontro, ele quase desmaiou 3 vezes.
Na verdade, a visão dele ficou assim, e quem acordou foi o Babi, com água de rosas. Porque o Babi começou a revelar essa sura numa enchente. Foi falando, tudo. Não precisou pensar nem um segundo. Foi falando tudo. E Vahid ficou deslumbrado. Ele ficou, como é possível? Ele ficou em outro mundo. Ele não sabia o que fazer. Por 3 vezes ele caía e o Babi colocava essência de rosa, cheiro nele para ele acordar. Aí, quando ele terminou de revelar, o Babi entregou para ele, em mãos, assim. Não, na verdade, ele começou a ler, né, o que ele tinha escrito. Primeiro ele escreveu e depois ele leu. Aí o Vahid ficou todo assim, né, sem saber o que fazer. Aí, quando ele terminou, ele entregou tudo que ele escreveu para o Vahid. E ainda falou assim, o Babi falou assim: agora você fica aos cuidados do meu tio materno. E fiquem averiguando se o que eu escrevi está correto. Está tudo correto. Babi falou assim para o Vahid. Aí o Vahid ficou 3 dias junto com esse tio materno, olhando tintim por tintim as referências para ver se batia com o livro sagrado. Tudo que o Babi citou se batia. Entendeu? 3 dias levou. E ao final, quando ele viu que estava tudo perfeito, e mais perfeito ainda, coisas que ele nem conhecia, não era do conhecimento dele, ele era muito eloquente, Vahid, ele se declarou um Babi. Aí ele manda a mensagem para o Shah falando que ele se tornou um Babi e que ele queria abandonar toda a vida que ele tinha antes. Ele iria abandonar e abandonou tudo que ele tinha antes, que ficou achando que ele tinha caído na magia do Babi, que ele tinha sido enfeitiçado e tal. E daí teve a perseguição com ele foi martirizado, né? Tudo de ruim aconteceu. Mas ele foi um dos primeiros a crer no Babi, o Vahid, o grande e o incomparável. É essa a história. Deu certinho, ó. 7:12. Obrigada, amigos! Perfeito, querida. Muito bom, maravilhoso. Obrigada, maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a querida Nissa? Alguma pergunta? Pode fazer, que eu tenho aqui a minha universitária, ó. E do lá, parece, mãe? Já sabe. Não tenho, mas eu posso dizer que você é uma ótima contadora de histórias. É verdade. Eu fiquei Maravilhosa. encantada. Eu segui cada palavra que você falava, eu estava vendo. Em teatro, estava com minhas fantasias acompanhando a sua trajetória. Obrigada, eu fico muito feliz. É porque eu trabalho com crianças. Eu fico feliz. É que eu funciona assim, eu não consigo me prender a detalhes, assim. Eu tenho que ver o todo e ver de que forma eu consigo relatar. É assim que eu gosto. Valeu, amiga. Parabéns. Gratidão, amiga. querida. Foi Muito emocionante. Obrigada.